Certo, pessoal, vamos aqui para a explicação da planilha do TJ Piauí para quem vai fazer para o cargo de engenheiro, tá? Então, temos aqui a planilha, tá? Temos a guia capa, tá bom? E nessa guia capa eu trago aqui esse menu aqui de navegação, tá? Então, a partir dele, a gente navega por todas as guias da planilha, tá bom? Então aqui ó, temos a guia edital, a guia fases revisão, a guia o que mais cai, a guia questões da semana, tarefas, orientação reta final e feedback, tá bom? Beleza. Na guia capa eu trago o cronograma do concurso, tá? O cronograma, na verdade, do planejamento, tá bom? Então, aqui, basicamente, eu falo as matérias que você vai estudar durante a semana, tá bom? Então, para alguns alunos, a semana vai começar na sexta, no sábado, no domingo, na segunda-feira, tá bom? Vai depender da minha agenda, de encaixar cada aluno durante a semana, tá bom? Beleza. Para esse aluno, por exemplo, a semana começa na sexta-feira e finaliza na quinta, tá? Então, no dia que finalizar a semana, o aluno me envia a planilha preenchida e no dia seguinte eu retorno com uma nova meta, com uma nova planilha, tá bom? Beleza. Então, como eu falei, aqui temos o cronograma, tá? Então, as matérias que você vai estudar durante a semana, tá? Então, aqui pesei bem em conhecimentos específicos, tá? Em engenharia, tá bom? E na engenharia eu dividi em dois, tá? Engenharia 1, que é em vermelho aqui, tá? E engenharia 2, tá? Então, tem uma parte de engenharia que é mais voltada para o direito administrativo, tá bom? Então, eu fiz essa divisão para ficar mais fácil. Beleza. Então, aqui, cada tempo de estudo é de 50 minutos, tá? Vamos utilizar a técnica Pomodoro. O que a técnica Pomodoro diz? Diz que a cada 50 minutos de estudo com concentração total, você descansa 10 minutos, tá? Então, aqui na sexta-feira, esse aluno vai estudar 50 minutos de português, né? Sem distrações, sem internet, sem bate-papo, tá? Então, concentrado realmente só no material do estudo, tá bom? Então, estudou os 50 minutos, descansa 10 minutos, volta para a próxima sessão de estudo, tá bom? E assim por diante, certo? Beleza. Então, além desse cronograma, aqui na guia capa temos a contagem regressiva para a prova, tá? Então, temos aí 95 dias, 14 semanas, tá bom? 13 semanas, né? Um pouco menos de 14 semanas, tá? Além disso, como eu já falei, tem esse menu de navegação pela planilha, tá bom? E aqui, nessa imagem, temos o site da banca, tá? Então, é só clicar aqui que vai carregar automaticamente na internet o site da banca e lá tem inscrição, edital e outras informações, tá bom? Beleza, como eu expliquei, né, a guia capa, agora eu vou explicar as demais guias, tá? Então, para você navegar em todas as guias, basicamente você vai só clicar aqui, né, em cada imagem, tá? Então, clica na imagem edital para ir para a guia edital, tá bom? Então, aqui, ó, cliquei na guia edital, vim para a guia edital, tá bom? Então, aqui no edital, o que a gente tem? Temos as matérias que serão cobradas, tá? Então, português, com 30 questões, peso 2, total de 60 pontos. Legislação especial, então isso aqui é a parte do TJ, regimento interno, plano de carreiras, tá bom? Com 10 questões, peso 2, 20 pontos, tá? E a parte específica de engenharia com 60 questões, peso 3, 180 questões, tá? Então aqui já dá para saber que vamos intensificar o estudo na parte específica, tá? Claro, sem esquecer das outras matérias, tá bom? Beleza, aqui tem que fazer o mínimo de 60% do geral da prova, tá? Beleza, inscrições até o dia
11/7, prova dia 11/9, tá bom? Beleza, aqui uma vaga mais cadastro reserva para engenharia, tá bom? Aí, para voltar para a guia capa, é só clicar aqui, tá? Voltamos para a guia capa. Agora eu vou explicar a guia fases revisão, tá bom? Só clicar aqui. Chegamos aqui na guia fases revisão, tá? Então, na guia fases revisão, eu explico a metodologia do estudo, tá? O estudo dividido em fases e cada fase com sua ênfase, tá bom? Então, a fase 1, ela é mais voltada para a teoria. Fase 2, esquematizações e resumos. Temos a fase 3 e a fase 3.1, que o objetivo maior é fazer questões e revisar caderno de erros, resumos, mapas mentais, tá bom? Beleza. Quero que vocês deem uma lida na descrição de cada fase, tá? Essa informação também vai estar no e-book que eu vou mandar para vocês, tá bom? Beleza, então é só dar uma lida aqui na descrição de cada fase, tá? Dependendo do aluno, alguns vão começar algumas matérias na fase 2, outros na fase 3, tá bom? Então isso é bem individual, vai depender de cada aluno, tá bom? Beleza. Então, voltando aqui para a guia capa, tá? Só clicar aqui. Vamos ver agora a guia O que mais cai, tá? Nessa guia O que mais cai, eu trago o levantamento estatístico, tá? Então aqui guia O que mais cai, eu trago levantamento estatístico dos assuntos. Na verdade, eu trago todos os assuntos que serão cobrados, tá? Mas aqui eu faço um levantamento daqueles assuntos mais cobrados, tá? Na verdade, de todos os assuntos, tá? E destaco por cores a importância de cada um, tá? Então, o que está em azul é um assunto que tem uma importância elevada, tá? O que está em verde tem uma importância mediana e o que está em vermelho tem uma importância pequena para o concurso, para a banca, tá bom? Beleza. Então, a ideia, claro, é tentar ver todo o edital, tá bom? Mas se por acaso não der tempo, vamos priorizar os assuntos que estão em azul, depois os que estão em verde, tá? E por fim, o que está em vermelho, tá bom? Então, aqui ó, temos a referência aqui do percentual daquilo que é cobrado em cada assunto, tá bom? Então, por exemplo, classes de palavras, 20% de cobrança pela banca, tá bom? Colocação pronominal, 2,1%, tá? Então, a ideia é fazer mais questões de classes de palavras do que de colocação pronominal, tá bom? Nessa guia, eu quero que vocês preencham 3 colunas, tá? Então, a coluna aula, a coluna acertos e a coluna erros, tá bom? Então, na medida em que vocês forem estudando, vão preenchendo aqui, tá? Então, por exemplo, viu a aula 1 e o assunto é ortografia, você vai preencher aqui, aula 1, ortografia, tá? E na medida em que você for fazendo questões, você vai preenchendo a quantidade de acertos e erros em cada assunto, tá bom? Beleza. Então aqui, por exemplo, a primeira passagem pelo assunto, você acertou 15 questões, por exemplo, e errou 2, tá? Então aqui, ó, teremos o percentual aqui de acertos nesse assunto, 88%, tá bom? Da mesma Aí, essa guia aqui, ela é preenchida de forma cumulativa, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as vezes que você passar pelo assunto, você vai somando a quantidade de acertos e erros, tá bom? Então, passou a primeira vez, acertou 15. Passou a segunda vez, acertou mais 7, tá? Então, o Excel tem essa característica, você coloca o igual e vai somando, tá? Beleza. Mais 7... e errou, por exemplo, mais 3, tá bom? E assim por diante, vai somando. Terceira passagem, acertou mais 20 e errou, por exemplo, mais 5, tá bom? Então, a gente vai tendo o percentual acumulado desse assunto, tá bom? Beleza. Aí foi lá
o próximo assunto. Por exemplo, morfologia é a aula 2, tá? Da mesma forma, vai preencher a quantidade de acertos, coloca igual, acertou 15, igual, errou 8, por exemplo, tá? Então, temos aqui, ó, 81% de acertos em ortografia e 65% em classes de palavras, tá? Então, aqui, ó, temos um assunto muito importante, classes de palavras, que o aluno está com percentual baixo. Então, a ideia, tirar tempos de outros assuntos ou de outras matérias e alocar nesse assunto, tá? Então, vou tirar tempos, por exemplo, de ortografia e alocar em classes de palavras, tá? Para aumentar o rendimento nesse assunto, tá bom? Beleza. Então, por isso que temos esse preenchimento assunto por assunto, tá bom? Beleza. Certo. Como eu falei, além de vir para cá, né, para essa coluna percentual de acertos, esse preenchimento também ele vem para cá, ó, para a guia questões da semana, tá? Então aqui, ó, já temos aqui o percentual de português, 76%, tá bom? E também já preenche automaticamente esse gráfico aqui, tá? Então, se a gente voltar lá na guia o que mais cai e preencher também aqui esse assunto engenharia aqui, ó, a matéria engenharia, tá? Por exemplo, acertei 10 e errei 8, tá? Então temos aqui 56% de acertos, tá? Aí, voltando lá na guia o que mais cai, tá? Na guia questões da semana, temos aqui, ó, percentual de engenharia, 55%, e o percentual de português, tá bom? Então, esse preenchimento na guia o que mais cai já vem automaticamente para cá, para a guia questões da semana nessa coluna aqui acumulada, tá bom? Beleza. Além disso, já vem para cá também, para esse gráfico, tá? Então, esse gráfico, o que quer dizer ele? Quer dizer que o que está mais próximo da extremidade é o que está com percentual alto, aqui no caso português, e o que está mais afastado da extremidade é o que está com percentual baixo. No caso aqui, engenharia, tá bom? Beleza. Então, como eu falei, na guia o que mais cai, o preenchimento é feito de forma cumulativa aqui, ó. Coloca igual e vai somando. 15 mais 7 mais 20, tá bom? Da mesma forma, a quantidade de erros. 2 mais 3 mais 5, tá bom? Assim por diante, tá? Então, tem que fazer isso em todas as matérias, tá bom? E em todas os assuntos, tá? Beleza. Então, aqui voltando para a capa, vamos retornar para a guia questões da semana, tá? Então, na guia questões da semana, além desse preenchimento aqui, que já vem automaticamente da guia o que mais cai, eu quero que vocês preencham essas duas colunas aqui, ó, acertos, aqui questões da semana, acertos e erros, tá? Então, aqui, diferentemente da guia o que mais cai, esse preenchimento será feito de forma não cumulativa, tá? Então, vocês vão preencher aqui somente a quantidade de questões que você acertar e errar durante a semana em cada matéria, tá? Então, por exemplo, em português, na semana 1, você acertou 20 questões e errou 5, tá? Então, teremos aqui 80% na semana, tá? E 76% acumulado, tá bom? Então, temos aqui o percentual acumulado na semana, que vem para cá, e temos aqui, ó, o percentual geral da semana, da matéria na semana, tá bom? Então, por que esses dois preenchimentos? Porque cada preenchimento vai alimentar um gráfico, tá bom? Então, um preenchimento alimenta esse gráfico que mostra o aproveitamento do aluno em cada matéria,
E o outro preenchimento alimenta esse outro gráfico que mostra a evolução semanal do aluno, tá? Então, por exemplo, teremos essa evolução aqui, por exemplo, tá? O aluno começou com 80%, foi para 90% e depois para 95%, tá bom? Então, um preenchimento mostra a evolução dentro da matéria, de cada matéria, tá? E o outro preenchimento mostra a evolução semanal do aluno, tá bom? É basicamente isso, tá? Então, nessa guia Questões da Semana, o aluno vai preencher só a quantidade de acertos e erros aqui, tá? O restante já vem automaticamente da guia O Que Mais Cai, certo? Beleza, voltando para a capa, agora vamos ver a guia tarefas, tá? Então, a guia tarefas é um detalhamento da guia capa, tá bom? Então, na guia capa, eu falo as matérias que você vai estudar durante a semana, tá? E na guia tarefas eu trago um detalhamento, eu digo como você vai estudar, tá bom? Então aqui, ó, na guia capa, temos aqui português na segunda-feira, no domingo, na sexta-feira, na verdade, né? Sexta, domingo, segunda e quarta, tá? Aí nas tarefas temos aqui, ó, meta 1, que representa a semana 1, e temos as matérias: português, legislação especial, engenharia e engenharia 2, tá? Então, temos também as tarefas: tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4 e tarefas extras, tá bom? Então, cada tarefa dessa representa um dia de estudo da matéria na semana, tá bom? Então, se temos 4 tarefas de português, quer dizer que o aluno vai estudar português 4 vezes na semana, tá bom? Então, tarefa 1 representa o primeiro dia de estudo da matéria na semana, tá bom? Então, tarefa 1 de português, primeiro dia de português na semana, que é a sexta-feira. Tarefa 2 de português é o domingo. Tarefa 3 de português, a segunda-feira. Tarefa 4 de português, a quarta-feira, tá bom? Beleza. Aí, da mesma forma aqui em legislação especial, tá? Se temos 2 tarefas em legislação especial, quer dizer que o aluno vai estudar essa matéria 2 vezes na semana, tá bom? Então aqui, ó, legislação especial, tarefa 1 é terça-feira e tarefa 2 quinta-feira, tá bom? Então, isso acontece para todas as disciplinas, tá bom? Beleza. Como eu falei, cada tarefa representa um dia de estudo da matéria na semana, tá bom? Beleza. Então, aqui eu detalho bem como o aluno vai proceder em cada tarefa, tá bom? Então, aqui, por exemplo, a tarefa 1 de português, eu falo que o aluno deve fazer a leitura do PDF, mais a marcação do PDF, mais as questões do PDF, aula 1, que é a ortografia, né, da página 5 à página 18, pelo material Passo Estratégico, tá bom? Beleza, então tá bem detalhado, né? Você só vai sentar e estudar, tá? Beleza, aí eu quero que o aluno me dê um feedback se ele cumpriu ou não a tarefa, tá bom? Como você vai fazer isso? Você vai destacar por cores, tá bom? Então, se você cumpriu a tarefa 1, você vai pintar de verde aqui, ó. Clica com o botão direito aqui, né, e vai aqui em tingir, né? Pintar de verde. Pintou de verde, cumpri tarefa 1, tá? Aqui, botão direito, né? Pintei de verde, cumpri tarefa 2, tá bom? Se por acaso você não conseguir cumprir a tarefa 3, você deixa em branco, tá bom? De outra forma, se você cumpriu a tarefa de forma parcial, você vai pintar de amarelo e dizer até onde foi, tá bom? Então aqui, ó, na tarefa 3 de português, era previsto para ir até o final da aula 1, né? Mas por acaso você foi só até a página 40.
Aí você vai pintar de amarelo, né? E vai escrever até onde foi, tá bom? Então você coloca aqui, ó. Fui até página 40, tá bom? Só para eu ficar ciente da sua evolução e montar as tarefas seguintes, tá bom? Beleza, então repetindo aqui, ó. Cumpriu a tarefa fielmente, pinta de verde. Não cumpriu a tarefa, deixa em branco. E se cumpriu a tarefa de forma parcial, pinta de amarelo e escreve até onde foi, tá bom? Beleza. Vou deixar em branco aqui novamente, tá? É só clicar com o botão direito aqui e vai ter essa ferramenta aqui de pintar, tá bom? Beleza. Em algumas tarefas, eu já trago cadernos de questões, tá bom? Então aqui, ó, tem essa tarefa aqui, tarefa 4 de português, revisão de ortografia, tá? Então o aluno vai fazer as questões abaixo e vai confeccionar o caderno de erros, tá bom? Então aqui, ó, isso aqui é só copiar esse link e colar no navegador de internet que vai carregar um caderno de questões, tá bom? Nesse caderno de questões podemos ter 10, 20, 30, 100 questões, tá? Entretanto, eu quero que o aluno faça somente a quantidade de questões que ele conseguir dentro da tarefa correspondente, tá bom? Então aqui, ó, tarefa 4 de português, né? Vamos lá para a capa. Tarefa 4 de português. 1, 2, 3, 4. Então, é só um tempo de estudo de 50 minutos, tá bom? Então, aqui nessa tarefa, tarefa 4 de português, o aluno vai fazer quantas questões conseguir dentro dos 50 minutos, tá bom? Beleza. É basicamente isso, a guia tarefas, tá bom? Então, relembrando, cumpriu a tarefa, pinta de verde. Não cumpriu a tarefa, deixa em branco. E se cumpriu a tarefa de forma parcial, pinta de amarelo e escreve até onde foi, tá bom? Nos cadernos que tiver guias do TEC ou do Q Concursos, é só copiar o link, copiar e colar no navegador de internet que vai carregar automaticamente um caderno de questões, tá bom? Beleza. Aí temos as tarefas extras, tá? Tarefa extra é para o caso de a velocidade de leitura ou de evolução do aluno ser maior do que a minha previsão, tá bom? Então, aqui em português, por exemplo, o aluno cumpriu tarefa 1, cumpriu tarefa 2, cumpriu tarefa 3, cumpriu tarefa 4 e ainda sobrou tempo, aí ele passa para a tarefa extra, tá bom? Então, em algumas matérias, eu trago várias tarefas extras, tá bom? Isso é para o caso do aluno querer avançar mais um pouco, tá bom? E também para fins de minha organização, tá? Beleza. Então, guia tarefas explicada, tá bom? Beleza, vamos voltar para a capa aqui. E agora, vamos para a guia orientação reta final, tá bom? Nessa guia orientação reta final, eu trago aqui, ó, o material que a gente vai seguir, tá bom? Então, a fonte de estudo principal de cada matéria, tá bom? Então, em português, por exemplo, vamos seguir com o TEC e com estratégia, pelo passo estratégico, tá bom? Aqui tem a forma de revisão e aqui tem algumas observações, tá bom? Quero que vocês leiam tudo isso, tá? E qualquer dúvida é só me perguntar pelo WhatsApp, tá bom? Beleza. Aqui temos dicas gerais do concurso, tá? Então quero que você dê uma lida também aqui nessa informação, tá bom? Beleza. Voltando aqui para a guia capa. Por fim, temos a guia feedback, tá? Na guia feedback, nesse espaço aqui, eu trago, eu sempre vou trazer um feedback da semana anterior, tá? E vou dar orientações, dicas para a semana seguinte, tá bom? Nesse caso, como é semana 0, nesse espaço eu estou trazendo uma orientação geral em relação ao concurso, estou falando do concurso, de como a gente vai proceder, tá bom? Beleza. Aqui embaixo
eu sempre vou trazer uma dica para a semana, tá bom? Então, a dica dessa primeira semana é a dica do caderno de erros, como proceder com o caderno de erros, tá bom? Além disso, eu sempre vou trazer uma motivação para a semana e um desafio para a semana, tá bom? Algumas vezes vai ter links aqui, então é só copiar e colar no navegador de internet que vai carregar ou um vídeo ou um artigo interessante, tá bom? Beleza. Aqui do lado temos o resumo da meta, tá? Então, meta para a semana 1. Então aqui, ó, 20 questões de português, né? Isso é o que eu estimo, né? 60% de acertos, 5 tempos de estudo, cada tempo de estudo com 50 minutos, né? Que dá por volta de 4 horas e pouquinho, tá? Beleza. Aí, quando o aluno me enviar a planilha preenchida, eu vou fazer um checklist dessa situação aqui, tá bom? Então, por exemplo, eram previstos 20 questões e o aluno fez as 20. Então, eu vou pintar de verde para dizer que o aluno bateu a meta, né? Bateu fielmente a meta. Eram previstos 60% de acertos e o aluno fez 80%. Então, vou pintar de azul para dizer que o aluno bateu a meta com destaque, tá bom? Se eram previstos 5 tempos de estudos e o aluno fez 4, vou pintar de amarelo para dizer que o aluno quase bateu a meta, tá bom? Entretanto, se ele fez 0, vou pintar de vermelho para dizer que ele não bateu a meta, tá bom? Então, esse checklist vai servir de input para eu puxar a orelha, para eu elogiar, para eu diminuir a meta ou para aumentar a meta, tá bom? Beleza. Só vou apagar aqui, né, para ficar zerado. Certo. Aqui embaixo, nesse espaço aqui, ó, eu deixo para o aluno falar da sua semana, tá? Para o aluno me dar um feedback da sua semana, tá? Então, nesse espaço aqui, você vai me dizer como foi sua semana. Se você teve dificuldade em alguma matéria, se teve facilidade, se a meta está pequena e você quer aumentar, se a meta está pesada e você quer diminuir, tá bom? Então, esse espaço fica para você falar o que quiser, tá? Beleza. Então, voltamos aqui para a guia capa, tá bom? Então, temos aqui o planejamento, tá? Para os alunos que vão fazer o TJ Piauí para o cargo de engenheiro, tá bom? Então, temos aí um edital excelente, né? Pagando aí mais de 10 mil reais, né? Para trabalhar 6 horas diárias, tá bom? Então, é necessário agora, né? São poucas vagas, tá? Uma vaga mais cadastro reserva, tá bom? Devem chamar alguns no cadastro reserva, tá bom? Então, é interessante agora ter comprometimento, dedicação, disciplina, força de vontade, tá? Para a gente, nesses 94 dias aí, né? Quase 14 semanas, para a gente fazer a melhor preparação possível, tá bom? Da minha parte, vai ser esforço total, né? Para traçar a melhor estratégia nessa reta final, tá bom? Da sua parte, aluno, eu quero essas características, né? Comprometimento, dedicação e disciplina para a gente conseguir extrair o melhor do material no tempo que a gente tem disponível, tá bom? Então é isso, bons estudos e até mais.